sua taxa de conversão está baixa, você está errando no sistema, você está errando na estrutura, você está no freestyle, sabe? Achando que vender é dom, que vender é talento. Sobretudo, isso que faz você ter uma taxa de conversão baixa, tá bom? Então já prepara já o bloco de notas, porque eu vou passar orientações práticas de uma estrutura validada, onde quando você aplicar, você vai aumentar absurdamente sua taxa de conversão. Mas tem um detalhe importante. Você pode estar querendo aumentar sua taxa de conversão, mas seu processo de venda está sendo sabotado antes mesmo de começar a venda. Uma das principais causas, ou talvez o maior fracasso na conversão em vendas da maioria das empresas é a pré-venda. É não atrair oportunidades qualificadas. E presta bem atenção, quando eu falo oportunidades qualificadas, não estou falando apenas do marketing, lá dos anúncios, da comunicação. É importante? Mas aquela é a primeira qualificação. A qualificação mais importante é a qualificação na pré-venda. E eu já gravei um vídeo explicando como você faz uma boa pré-venda, um acordo de oportunidade, para garantir que o pitch, a venda, esteja feita para a pessoa que tem as condições, as características em comprar a tua solução. Esse vídeo está aqui no card, então anota aí para você assistir ele depois. Posto isso, agora sim, vamos para a estrutura de vendas que vai aumentar a sua taxa de conversão. Mas antes de eu continuar, deixa eu te fazer uma pergunta, sobretudo se você é dono de um negócio. Você já percebeu que você acaba vendendo mais do que seus vendedores? É o teu caso? É o caso da maioria dos donos de negócio. Isso acontecia comigo. Por mais que a gente sempre tivesse aplicado essa estrutura, por mais que a taxa de conversão dos meus vendedores fossem boas, e por mais que eu sempre priorizava seguir a estrutura de vendas que meus vendedores seguiam, que meus vendedores seguem, eu sempre tinha a taxa de conversão muito maior do que a dos meus vendedores. Eles batiam 20% por aí e eu 30%, 35%. E eu fui entender depois o que estava faltando nos vendedores para que eles conseguissem atingir a alta taxa de conversão. Só que eu vou deixar essa informação importante para depois. Por quê? Primeiro você tem que entender a estrutura. Qual que é a estrutura? Para depois de entender a estrutura, de replicar essa estrutura no seu time de vendas, você vir com essa informação, com essa cereja do bolo, que não é bem a cereja do bolo. A gente pode dizer que é o recheio, de tão importante que é. Então, segura que no final eu vou te falar o porquê que os seus vendedores não têm a mesma taxa de conversão que a sua. Então, vamos agora para a estrutura de vendas que vai aumentar a sua taxa de conversão. Uma venda ela é dividida em 4 etapas. E essas 4 etapas, quando eu falo de uma venda de um ticket médio razoável, não estou falando de vender bala, não estou falando de, enfim, uma pulseira de camelô. E eu tenho certeza absoluta que se você acredita que você não é inteligente, se você acredita que você tem dificuldade em vender, se você acredita que você não é bom de comunicação, se você, depois desse vídeo, você vai ter uma taxa de conversão muito maior do que aqueles que se acham muito inteligentes ou que são realmente muito inteligentes, que sabem falar muito bem, que têm essa desenvoltura na comunicação. Por quê? Porque você vai seguir a fórmula, o passo a passo. Enquanto os inteligentes, se for o seu caso, baita inteligente, bom da comunicação, você vai querer inovar, vai querer dar aquela incrementada, vai mostrar como você tem habilidade de comunicação e vai perder venda. Isso é fórmula validada, é um passo a passo. Enquanto é um passo a passo, muito bom. Mas pasme que o fato de ser um passo a passo não significa que ele é engessado. Não significa que você tem que ser um robô falando script roteirizado passo a passo o tempo todo. Não significa isso. Script, ou seja, processo, é mapa. Ele te mostra onde você está, o caminho que você tem que percorrer para atingir o seu objetivo. Mas se você vai de sombrinha, vai descalço, vai correndo, vai andando, isso vai depender do terreno, do território, de como o território vai estar. Vai estar chovendo? Vai estar muito quente? Como que vai estar a temperatura dessa negociação? O método é importante para te guiar, mas a forma que você vai utilizar vai depender do momento da negociação. Mas se você não tiver mapa, você vai se perder. E se você só tiver mapa e não sentir a temperatura lá, o momento, você vai ficar engessado, você vai ficar robótico, você não vai passar confiança. Boa? A venda ela é dividida em 4 etapas. Vamos para a etapa número 1, a abertura. É uma das mais importantes, entretanto, é uma das mais curtas. Você demora muito pouco tempo na abertura e por isso é que é ignorada por muitos vendedores. É não respeitar
evitar a abertura. A abertura é extremamente importante para que você se posicione e passe a mensagem para o teu potencial cliente. Vai dar certo, calma, que eu estou no controle e vai valer cada minuto investido do seu tempo nesta reunião. A abertura ela tem dois principais objetivos. O primeiro é criar conexão, rapport. Técnica de rapport, quebrar o gelo. Numa negociação, o cliente, o potencial cliente, ele está esperando uma venda. Ele está esperando que no final você vai falar para ele quanto que custa. Um momento tenso, que ele vai ter que fugir. Então ele está muito astuto em relação a você, a qualquer vendedor. Está no subconsciente, na verdade, no consciente coletivo, que vendedor, ele só pensa nele. Ele quer fazer de tudo para colocar dinheiro no bolso dele. Então primeiro você tem que quebrar este gelo, gerar confiança e ir para o próximo objetivo da abertura, que é conseguir a permissão. E como funciona a permissão? Você vai utilizar o seguinte texto, de forma genuína, sempre legitimidade, sempre, mas o seguinte texto, adapte para o teu negócio. Vou falar como eu utilizo aqui. Adapte, aí, presta atenção, adapte para o teu negócio, tá bom? Vamos lá. Fulano, essa reunião ela vai ter duas etapas. No primeiro momento eu preciso conhecer mais sobre você, mais sobre o teu negócio, para entender se conseguimos ou não te ajudar. Para ter certeza que você tem ou não o perfil de negócio que nós mais conseguimos gerar resultado. Entender o teu momento e entender onde você quer chegar. Cara, se eu perceber que eu não consigo te ajudar, se eu constatar que o seu negócio não tem um perfil para os nossos serviços e que eu não vou conseguir te ajudar, eu vou ser muito franco e sincero contigo e falar que eu não consigo, que a gente vai encerrar o nosso bate-papo, vamos continuar amigo, que tá tudo bem. Eu quero deixar bem claro isso, tudo bem? Pode ser? Combinado? Mas se eu entender que consigo te ajudar, que você tem um perfil que dá match com o nosso serviço, a gente avança para uma próxima fase, onde eu vou te mostrar como eu posso te ajudar. Combinado? Show! Olha isso aqui, você reduz tensão. Você já tira aquela imagem que, cara, ele quer me vender a todo custo. Você já se posiciona. Cara, eu só vou te avançar para uma próxima etapa se eu entender que você tem um perfil de negócio que faz sentido aqui, que eu consigo realmente ajudar. Por mais que ele já tenha respondido várias perguntas, você pode incrementar isso. Agora vai ser um momento importante. Se você quiser acrescentar, é uma linha de argumentação que a gente utiliza aqui também, a gente fala, cara, e é sempre legítimo, é o seguinte, cara, nós somos prestadores de serviço. E quanto mais parceiros de negócio nós temos, mais mão de obra precisamos. Então, para a gente não é lucrativo você entrar hoje e ficar 1, 2, 3 meses e sair. Por isso que esse processo de vendas é muito detalhado, a gente dá muita atenção, porque isso não é vantagem. Nem para você, nem para o nosso negócio, financeiramente e também em termos de marca. Tudo certo? Não, tudo certo. Temos um combinado então? Beleza? Aqui você pode incrementar, dependendo, você pode já antecipar uma objeção assim. Razão pela qual também nós não vamos ficar enchendo o seu saco, insistindo para você fechar com a gente depois dessa reunião. Finalizando isso aqui, fazendo sentido para você, fazendo sentido para a gente também, a gente já inicia uma parceria, começa um trabalho juntos. Ou não, tá bom? Eu posso contar com a sua objetividade, tanto para o sim quanto para o não, nesta reunião. É um comprometimento que você fecha ali com ele que evita algumas objeções no futuro. Mas não é o cerne da abertura. Isso vai depender de vários fatores. Tipo de cliente que você está lidando, seu produto, enfim, toda a jornada, isso depende. Mas é o que a gente costuma utilizar aqui também. Posto esta argumentação inicial, você já alivia a tensão. Você já passa a seguinte mensagem para o teu potencial cliente. Cara, não vou te vender a todo custo. Não é interessante para mim te vender a todo custo. Então, eu vou te fazer algumas perguntas. E ele vai ficar muito mais receptivo a responder as próximas perguntas. Se você não faz isso, muito provavelmente a próxima etapa, que é a etapa 2, que é de investigação, pode não ser recebido de forma mais amigável pelo teu potencial cliente. E a próxima etapa é a de investigação. Presta atenção numa coisa aqui. Vem cá. Na tela. Ó, o que é a venda? Ó, isso aqui é o ABC das vendas. A, B, C. O ABC da venda, tá vendo? O que é a venda? Como que você tem que visualizar a tua venda? É levar o teu cliente ao ponto B, evitando o ponto C.
Então, na negociação, você tem que criar uma ponte aqui. Sua solução é essa ponte aqui. Mas para você criar uma ponte, você precisa saber exatamente qual que é o ponto C e qual que é o ponto B e qual que é o ponto A do teu cliente. O ponto A é o estado atual, as dores e aspirações dele. O ponto C é o estado temido, o que ele teme. O ponto B é o estado desejado, como vai ser a vida dele, como que ele quer que seja a vida dele. Para você montar a ponte, que é apresentar a tua solução, você precisa antes entender qual que é o ponto A, B e C. Então essa segunda etapa de investigação não tem nada a ver em querer saber se seu cliente tem condições ou não para fechar com você. Isso você faz na pré-venda, no acordo de oportunidade. Eu já gravei vídeo sobre isso. Aqui agora é hora de você trabalhar mais o emocional. É hora de você trabalhar a comunicação correta, sem convencimento, fazendo o teu cliente auto-vender, se auto-convencer emocionalmente de que você tem a solução que ele precisa. Por isso que tem que ser legítimo, tem que ser autêntico, porque o que você vai utilizar são recursos psicológicos para ajudar o teu cliente a tomar a melhor decisão em prol dele. Não tem a ver com manipular. Isso aqui não é manipular para o negativo. Pessoas, às vezes, estão postergando para tomar decisões melhores para a sua própria vida porque pensam demais. Pensam muito lógica, muito razão. E o tempo vai passando. Aqui você vai mostrar para ele que ele precisa de agora e que, de fato, a tua solução vai mudar o negócio dele. E aí, depois, ele vai virar um depoimento para você falando, cara, obrigado por ter vendido para mim. Obrigado por prestar esse serviço, porque a minha vida de fato mudou. Se você não acredita nisso, você encerra a negociação agora, antes mesmo de ir para a investigação e falar, eu não consigo te ajudar. Porque não é idôneo você utilizar de recursos humanos, psicológicos, para vender algo que teu cliente não precisa. Para vender algo que não vai ajudar ele de fato. Então preste muita atenção nisso. Você só vai avançar para a próxima fase se você tiver certeza absoluta que você consegue ajudar ele a alcançar o estado desejado dele, o ponto B dele. Beleza? Boa? E aí vem a parte da investigação. Você vai coletar qual que é o ponto A do teu potencial cliente. Onde ele está? Onde ele quer chegar? O que ele busca alcançar? Primeira pergunta. Qual que é a sua meta, seu objetivo? O que está impedindo você de chegar neste objetivo? Uma outra pergunta para você extrair a dor, os problemas dele. Há quanto tempo você está tentando alcançar este objetivo? Outra pergunta. O que você já tentou e não deu certo e por que não deu certo? Outra pergunta. E aí você vai para o ponto C, já vai extrair quais são os problemas. Cara, se você continuar do mesmo jeito, qual que é o caminho inevitável? Se daqui a 3, 6 meses nada mudar, você não conseguir resolver este problema, qual que é a consequência inevitável para o teu negócio? Uma outra pergunta, o que mais te assusta nesse cenário, um cenário que ele te fala, o que mais te assusta nisso? Continuando fazendo perguntas, explorando, para mostrar para ele que ele continuar do mesmo jeito vai levar ele para um caminho onde que ele não quer que seja o caminho do futuro dele. Porque se ele quisesse, ele não estaria na sua frente numa negociação. Se ele não quisesse mudar, ele não estaria na tua frente nessa negociação. Logo, você fazer ele lembrar dos motivos pelos quais ele está na sua frente é importantíssimo para que ele saia do automático. E assim você vai buscar agora o ponto B, que é o estado desejado dele. Por que você quer mudar isso agora? Se você tivesse conhecido uma solução que te ajudasse a alcançar o seu estado desejado há 6 meses atrás, como estaria a tua vida hoje? Como estaria teu negócio hoje? Quais mudanças positivas teria no seu negócio hoje? E aí você da mesma forma explora o lado positivo. Da mesma forma você vai mostrar para ele, você vai ajudar ele a lembrar o porquê que ele precisa mudar o cenário. O que ele quer alcançar? Quais que são os desejos ocultos deles? Boa? Posto isso, posto esta investigação, você vai para a próxima etapa. Naturalmente entendendo se consegue ajudar ele ou não. Entendendo que consegue ajudar ele, você vai ser categórico em falar, cara, entendi o teu estado atual, os teus objetivos, e eu tenho certeza absoluta que eu consigo te ajudar. E eu tenho essa certeza por quê? Aí você vai fazer a transição para a demonstração de capacidade, para a adequação da solução à necessidade. Você vai moldar a tua solução
a necessidade do seu cliente. Mas veja bem, presta atenção, quando eu falo moldar, não é mudar não é criar algo novo não, que isso não é escalável. Moldar é você pegar os aspectos da sua solução que se encaixa perfeitamente nas necessidades do seu cliente. O erro de muitos vendedores é sempre explicar da mesma forma um produto ou um serviço. O cliente A, você explica pá. Cliente B, pá. C, pá. Sempre explicando da mesma forma, igual um robô. Você não adequa a apresentação da sua solução à necessidade do cliente. E isso pode estar fazendo você perder venda. Você tem que pegar os aspectos da tua solução que se adequam à necessidade do seu cliente e você encaixar esses aspectos de acordo com a investigação que você fez. E depois disso você vai falar, cara, tenho certeza de que eu consigo te ajudar porque a sua situação era exatamente igual ou bem parecida à de fulano. E aí você já começa com storytelling, contando a história de um case de sucesso seu ou de alguém que utilizou a sua solução, utilizou o seu produto, utilizou o seu serviço. Mais similar possível ao teu cliente. Por isso que você tem que escutar. Não adianta ficar jogando um monte de prova social. Pegue aquela prova social, aquele depoimento que mais se adequa ao teu potencial cliente que está na tua frente. E aí você vai contar essa história. Cara, fulano, antes de ter nosso serviço, antes de contratar nosso produto, ele tinha esse problema. Muito parecido com o teu. Eu lembrei, você contando, eu lembrei dessa pessoa. E aí, depois de utilizar, aconteceu isso, e esses são os resultados dele atualmente, enfim. E aí você vai conectar isso aí. E aí você vai falar, cara, e eu vou te explicar agora exatamente como que ele utilizou, como que foi implementado, o que ele comprou, o que ele fez para alcançar esses resultados. Veja bem, você não vai neste momento começar, essa é a hora, a demonstração de capacidade é a hora de você falar da sua solução. Mas você viu que eu não comecei falando logo. O que eu comecei fazendo? Storytelling, conexão, conheço uma pessoa muito parecida com você, que utilizou o meu serviço, que utilizou o meu produto, que alcançou esse estado desejado, que é o estado desejado que você também quer, né? Eu vou te explicar agora como que ele fez, ou como que nós fazemos para que essa outra pessoa, conseguisse alcançar o estado desejado dele. Tá percebendo? Aqui você não vai argumentar com o teu cliente e falar para ele, faça isso que você vai ter isso, aquilo, outro, não. Porque aí você abre a possibilidade dele concordar ou discordar. Se você fala que isso vai servir para você por conta disso, daquilo outro, disso, ele pode concordar ou discordar. Agora, se você conta uma história de um case de sucesso seu, como utilizou o serviço, como você trabalhou com ele não pode concordar nem discordar. Ele só tem que escutar. É o case, aconteceu, é verdade. Não tem por que concordar ou discordar, ué. Aconteceu. E aí você começa a contar storytelling. Aí você começa a apresentar a sua solução assim. Primeiro fizemos isso, implementamos isso, ele teve esse resultado, foi esse passo a passo, assim, desse jeito, e desse jeito, este foi o caminho. E agora você vai mostrar o como ele alcançou o estado desejado dele. E aí, neste como, tá vendo? Você não vai explicar muito o serviço aqui não, sem muitos detalhes. Você vai, aqui neste momento, você vai mostrar o como, que aquele teu case de sucesso, teu popstar que eu chamo, conseguiu alcançar o estado desejado dele. E durante você vai fazendo paralelo. É assim, é isso que nós vamos fazer também pelo teu negócio. É isso que nós vamos fazer por você também. É isso que esse produto pode fazer por você também. Em momento algum você fez nenhuma promessa mirabolante pro cara. Nem falar que você vai conseguir entregar, se você for prestador de serviço, né, gestor de tráfego, dono de agência. E eu falo isso porque eu tenho uma mentoria para dono de agência, gestor de tráfego. Né, eu tenho 2 agências. Então, se você for desse segmento, é muito delicado você ficar fazendo promessas de faturamento. Não dá para fazer isso. Então, dessa forma, você não promete, mas você conta uma história real. E aí você fala, cara, é isso que nós podemos fazer pelo teu negócio também. Tá? E aí vem a última parte. A última parte é a parte da obtenção de compromisso. É a parte de negociação. É a parte que você tem que separar pelo menos uns 15 a 20 minutos só para negociar. Boa. Mas presta atenção, é a parte que faz muitos vendedores terem frio na barriga, sabe? Terem meias pernas. Por quê? É uma parte que precisa de tranquilidade, sangue frio, para seguir a etapa, para seguir o passo a passo. Só que você lembra que eu falei que por mais que você pegue essa estrutura, que seu time comercial pegue essa estrutura, seus vendedores, outra pessoa, pegue essa estrutura de venda, muito provavelmente ele não vai ter a mesma taxa de conversão que você.
por conta de um elemento que você tem, e eu demorei um tempo para entender isso. Por mais que a taxa de conversão dos meus vendedores fosse boa, eu demorei a entender isso. E certo dia quem me trouxe essa luz foi até o Conrado, que vendas é um processo de liderança. E por você ser um líder nato, você com certa naturalidade já conduz uma reunião de vendas, se posicionando quanto líder de uma organização, quanto líder daquela negociação e direcionamento. E o seu time comercial, seus vendedores, muito provavelmente ele não tem essa liderança. Um comprador, ele vai comprar de você se sentir seguro que você realmente vai conseguir ajudar ele, conduzir ele para o estado desejado, o que ele precisa. E se ele não sentir essa confiança em você, essa segurança, que você vai liderar todo esse percurso, que você vai liderar, vai conduzir ele, ele vai alcançar esse estado desejado, ele não vai comprar de você, sobretudo se for tickets mais altos. Trabalhar a mentalidade do seu time comercial para que ele se posicione como líder, para que ele conduza a negociação, para que ele assuma o direcionamento e passe segurança para falar, cara, ei, fique tranquilo que eu estou conduzindo isso aqui e eu vou te ajudar a alcançar o que você precisa. Se não tiver essa segurança, um vendedor passivo que fica submisso com medo, querendo ser bonzinho demais numa negociação, perde venda. Por isso eu não falei isso antes, no começo, porque eu vou falar de liderança sem te mostrar o processo. Então, vendas é um processo de liderança. E por isso que essa última etapa, que é a obtenção de compromisso, a liderança conta bastante também. Antes de você falar o preço, você tem que passar por algumas fases após a demonstração de capacidade. Nessa quarta etapa, que é a obtenção de compromisso, é importante que você faça algumas perguntas antes de falar o preço. Como? Cara, tudo que eu falei fez sentido para você? Você acredita que essa solução, isso que eu te mostrei, este produto, vai te ajudar a alcançar o seu estado desejado? De tudo que eu falei para você, o que mais chamou sua atenção? Você quer contratar o meu serviço? Você quer essa solução? Você quer ter essa solução? Se a gente ignorar o fator preço, considerando que caiba no teu orçamento, você fecha negócio comigo, você adquire essa solução. Nesta etapa, você está fazendo o quê? Vem cá, isolando uma coisa da outra. Aqui, você primeiro valida a solução, independente de preço. Isso que vai te ajudar? Por que vai te ajudar? Por que você precisa disso agora? Por que então não deixar para depois? Depois você vai para o preço. Só quando você tiver certeza absoluta, ou seja, que o teu potencial cliente falar que se couber no orçamento ele vai fechar contigo, ele validar o teu produto, é que você vai para o preço. E aí sim, agora sim, você vai primeiro resumir todos os entregáveis e passar um preço contraste, que é quanto que vale todos aqueles entregáveis. Normalmente um valor muito alto, se for separar os entregáveis, ou todos os benefícios, ou todas as vantagens. E depois você passar um preço contraste, você vai fazer uma reflexão de valor. Você vai perguntar para ele, cara, isso para você é barato ou caro? Ele vai falar, caro, tá caro. Caro em comparação a quê, exatamente? O que é mais caro hoje para você? Pagar esse valor e alcançar seu estado desejado, ou não pagar o valor, comprar algo que não vai te ajudar a alcançar o seu objetivo e continuar do mesmo jeito? O que está custando mais caro para você hoje? Boa. Só que ainda não é o preço final. É o preço contraste, o preço muito mais alto. E aí você vai falar, cara, essa etapa é muito importante para você saber o quanto que vale, mas não é quanto que eu vou te cobrar. Eu vou te cobrar X. Aí você vai passar o preço final e vai ficar em silêncio. Antes de ficar em silêncio, você pode dar um bônus para ele, junto com a escassez de tempo para fechamento imediato. Depois você fica em silêncio. Deixa o clima rolar, deixa a tensão no ar, espera ele falar. Fecha o microfone, se for online, fica em silêncio, aguardando ele dar um feedback. E se você fez tudo certo, muito provavelmente ele vai fechar negócio contigo. Se você fez muito certo, muito provavelmente 3,5 a cada 10 vai fechar negócio contigo. É essa fase que surgem as objeções. E o teu erro é você querer argumentar contra as objeções. Contra objeção você não argumenta, não dialoga no campo lógico. Contra objeção você conversa no campo emocional, ou seja, você elimina. E é por isso que este vídeo aqui na tela eu ensino como você eliminar as objeções no campo emocional, parar de perder vendas por conta de objeções.